Boa noite a todos os irmãos. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos ainda neste momento. Agradeço também aos irmãos pelo convite que me fizeram para estar aqui. E eu oro para que possamos desfrutar desses últimos momentos da nossa conferência aqui. E mais uma vez, ao terminarmos este culto, possamos terminar na certeza que tivemos aqui um encontro com Jesus. Amém. O tema anunciado, preparados para a advertência final. E o texto que foi lido, de Malaquias 4, 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia, o grande e terrível dia do Senhor. Queridos irmãos, aqui diz o grande e terrível dia. Poderia ser trocado também por dizer aquele maravilhoso e terrível dia. Porque aquele dia, quando Jesus voltará a este mundo, será o dia mais glorioso da história da humanidade. Será o dia mais feliz da história da humanidade. Porém, será também o dia mais terrível e mais triste da história da humanidade. E a decisão de como será aquele dia para você e para mim está nas nossas mãos para fazermos hoje pela graça de Jesus. Ele nos deu essa oportunidade, ao morrer por nós ali no Calvário, de escolhermos fazer com que aquele dia seja o dia mais feliz da nossa vida, o dia mais glorioso. Uma pesquisa foi feita para saber quais eram as três frases que as pessoas mais gostam de ouvir. Vocês conseguem imaginar qual foi a primeira frase que as pessoas mais gostam de ouvir? Hã? Amo-te muito. Essa mesma. Eu te amo. É a palavra que as pessoas mais gostam de ouvir. A frase. A segunda. É semelhante, mas não mas outra opinião. Olha, é bonita também, né? Eu preciso de ti, bonita. Mas não foi essa. Essa é um pouco mais difícil. A primeira é mais fácil. A segunda é mais difícil e a terceira, eu acho que ninguém vai imaginar. Porém, essa é uma boa também. Ordenado está na conta de seu irmão, né? Foi dito, eu preciso de ti. São frases boas, mas ainda não foi essa. A segunda, mas... Você está certo? Te peço desculpa. Quase, está quase. Está relacionado. Só põe de trás para frente. Eu te perdoo. Alguém acertou? A primeira é mais fácil, a primeira frase, né? Eu te amo. Foi rapidinho, a irmã Cláudia já acertou. Agora, eu te perdoo, é a segunda. Deu um pouquinho mais de trabalho. Agora, a terceira, eu não vou nem deixar os irmãos perderem tempo tentando adivinhar, porque eu acho que ninguém vai adivinhar. Querem tentar? Não. Eu te perdoo é a segunda. Não, essa eu te perdoo, tá? Já foi a segunda. Também não. Eu vou dar porque essa é difícil de acertar. Me surpreendeu. Quando eu li o resultado da pesquisa, me surpreendeu. Eu falei, nunca ia imaginar que fosse essa. Mas foi essa. A janta está pronta. Mas sabe por que eu achei muito interessante essa pesquisa? Porque eu fiquei pensando nisso e eu falei assim, sabe que essa é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo? Essas três frases, apesar de que a terceira me surpreendeu, mas depois eu falei, é o Evangelho de Cristo que está aqui. São as coisas que as pessoas mais gostam de ouvir, está no Evangelho de Jesus Cristo. Eu te amo. Deus falou ao mundo, eu te amo, quando Ele enviou Jesus a este mundo. A evidência mais clara do amor de Deus foi enviar o seu único filho para viver aqui neste mundo, como ser humano. Deus clamou com alta voz, que todo o universo ouviu, dizendo, eu te perdoo, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. E um dia, muito em breve, Jesus vai voltar aqui e falar, filhinhos, vamos para casa porque a janta está pronta. A ceia está pronta. Lembram-se que ele falou que não ia participar mais daquela ceia, daquela cerimônia, até que ele voltasse aqui. E um dia ele vai voltar para buscar você e eu, para participarmos daquela grande ceia, daquela grande festa no reino dos céus. Aí está a mensagem
do Evangelho de Jesus Cristo. E Deus hoje, Ele envia mensagens de diferentes maneiras para nós, para nos lembrarmos de que Ele está ansioso para nos receber ali naquela grande ceia que Ele vai dar um dia no reino dos céus. A situação atual, irmãos, que estamos vivendo, está mudando todo mundo. Está mudando a nossa maneira de viver. O nosso mundo nunca mais será o mesmo depois dessa pandemia. As coisas mudaram. Primeira grande mudança que eu vi no meu tempo de vida, a primeira grande mudança foi o ataque às Torres Gêmeas em 2001. O nosso mundo nunca mais foi o mesmo depois daquele ataque. Se você chegasse antes de 2001 e dissesse ao americano, falasse assim, olha, um dia, para você entrar no aeroporto, você vai ter que tirar o seu cinto, você vai ter que tirar o seu casaco e você vai ter que tirar o seu sapato e entrar descalço. Eles não creriam. Não, isso nunca vai acontecer. Hoje, todo mundo vai entrar no aeroporto, tem que tirar o sapato, tira o cinto, tira o casaco, e às vezes ainda mandam a pessoa para uma salinha para estar ali apalpando a pessoa, investigando a pessoa. A liberdade, o mundo depois de 2021, as pessoas se acostumaram a vender a liberdade em troca de segurança. Portanto, o nosso mundo nunca foi o mesmo mais depois de 2001. E agora, com essa pandemia, muitas outras mudanças, nossa maneira de viver mudou em muitos sentidos e nunca mais voltará a ser o mesmo. Muitas pessoas vão continuar usando máscara, mesmo depois que o governo falar que não precisa mais usar máscara. Muitas pessoas vão continuar com o trauma de receber você na casa delas com medo de que você está levando alguma enfermidade. Pessoas ainda vão ter medo de dar a mão a você. Muitas pessoas continuarão trabalhando de casa. Isso se tornou o que hoje nós chamamos o novo normal. Muitas coisas já não serão mais a mesma. E em tudo isso, Deus está enviando uma mensagem para nós. Dizendo, filhos, a ceia já está pronta. Muito em breve, vocês vão ser resgatados deste mundo. Não percam tempo, não se distraiam com as coisas deste mundo. Porque aqui tudo passa. Deus está mandando uma mensagem especial para a igreja, dizendo, igreja, meus filhos, preparem-se para dar a advertência final neste mundo. Porque em breve vocês terão que dar a última advertência a este mundo cansado e perdido que está cambaleando e presta a tombar. A todos os habitantes da terra, Deus está enviando sinais. E através da igreja dizendo, preparem-se, porque este mundo está para acabar. A Bíblia nos fala acerca do profeta Elias, e aqui diz que Deus enviará o profeta Elias novamente. Veio o primeiro Elias, veio o segundo Elias, que era João Batista, e agora Deus tem o terceiro Elias, que é a igreja de Deus, o movimento de reforma, que é responsável por dar esta última mensagem de advertência. O anjo do Apocalipse 18 dará a mensagem com poder e grande glória na fase final da obra deste anjo. E falando do profeta Elias, que é o nosso paralelo, o paralelo do movimento de reforma na história, a inspiração diz assim, entre as montanhas de Gileade, ao oriente do Jordão, habitava nos dias de Acabe um homem de fé e oração, cujo destemeroso ministério estava destinado a deter a rápida disseminação da apostasia em Israel. E esta é a obra do movimento de reforma, deter a apostasia que rapidamente se esparrama por este mundo. A palavra de fé e poder estava em seus lábios, e toda a sua vida estava devotada à obra da reforma. Sua voz era de quem clama no deserto para repreender o pecado e fazer refluir a maré do mal. E conquanto viesse ao povo como reprovador do pecado, sua mensagem oferecia o bálsamo de Gileade a toda alma enferma do pecado que desejasse ser curada. O profeta dava mensagem direta, chamava o pecado pelo seu nome, mas ao mesmo tempo oferecia a solução, o bálsamo de Gileade. Ele levava às pessoas o nosso Senhor Jesus Cristo. E esta é a missão que Deus ha dado ao movimento de reforma. Brilhar neste mundo, de tal maneira que a nossa maneira de vestir repreenda o mundo. De tal maneira que a nossa maneira de comer repreenda o mundo dos seus pecados. De tal maneira
Que a nossa maneira como guardamos o sábado seja uma repreensão para as pessoas que estão correndo desesperadamente atrás de mamão neste mundo. Essa é a missão do movimento de reforma. Pregar por exemplo. E se for necessário, algumas vezes usarmos as palavras. Segue dizendo a inspiração: a Elias fora confiada a missão de levar a Acabe a mensagem de juízo. Ele não pediu para ser o mensageiro do Senhor. A palavra do Senhor veio a ele. Ansioso da honra da causa de Deus, não hesitou em obedecer à intimação divina. Irmãos, Elias não escolheu ser o profeta, Deus o escolheu. Nós não escolhemos ter essa missão como igreja, mas Deus escolheu o movimento de reforma para dar esta última mensagem de advertência ao mundo. E diz aqui que Elias, ele zeloso pela causa de Deus, aqui usa a palavra cioso, da honra da causa de Deus, ele não hesitou em obedecer à intimação divina. Não é um chamado simplesmente, é uma intimação divina, dizendo a nós como igreja: vai e dá a última mensagem de juízo, do juízo final para este mundo. Embora a obediência parecesse um convite à imediata destruição às mãos do ímpio rei, ele não hesitou de pregar a mensagem, que era uma mensagem dura, era uma mensagem difícil, uma mensagem que o rei não ia gostar. E diz aqui que parecia ser um convite à destruição, porque a qualquer momento ele podia dar a mensagem e o rei podia dizer a um dos servos: lança a espada nele e mata. Mas ele não hesitou em dar a mensagem. O profeta pôs-se a caminho sem detença e viajou dia e noite até alcançar Samaria. Chegando ao palácio, não solicitou ser admitido, nem esperou ser formalmente anunciado. Vestido de roupas rústicas, como comumente usavam os profetas da época, passou pelos guardas, aparentemente sem ser notado, e deteve-se por um momento diante do rei, que ficou atônito. Deus acompanhava Elias, e ele passou pelos guardas, não pediu licença. Deus, que era maior do que o rei, havia enviado a ele. Elias não apresentou escusas por sua abrupta presença. Alguém maior do que o rei de Israel tinha-o comissionado para falar. E erguendo a mão em direção ao céu, afirmou solenemente, pelo Deus vivo, que os juízos do Altíssimo estavam prestes a cair sobre Israel. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, declarou ele, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Que autoridade apresentada pelo profeta, a autoridade que Deus deu a ele, ele usou. E é isso que Deus está dizendo a nós, queridos irmãos, nós temos a autoridade de pregar as mensagens que Deus nos tem dado. Pregar as mensagens advertindo este mundo acerca do sinal da besta, acerca do juízo, acerca da destruição que está para vir. E ao mesmo tempo, então, as pessoas, no seu desespero pelo pecado, devem buscar uma solução e apresentamos a solução. O bálsamo de Gileade, Jesus Cristo, é a solução para todas as situações de cada pessoa, para todos os pecados e para todos os problemas deste mundo. Queridos irmãos, Elias era um profeta destemido. Ele não temia pela sua vida. Ele amava as pessoas de tal maneira que a salvação daquelas almas era mais importante. A salvação daquelas almas para a eternidade era mais importante do que a sua vida temporária neste mundo. E hoje, nós precisamos de ministros como Elias para se levantar e pregar a verdade sem se importar com as consequências. Precisamos de pastores que estejam dispostos a ser usados como foi Elias, que estejam dispostos a levantar e apontar onde nós, como igreja, estamos errados e declarar os padrões de Deus na igreja e os padrões de Deus para o mundo. Precisamos de ministros como Elias, que estão dispostos a permanecer sozinhos, se necessário for, pela verdade. Precisamos de membros, queridos irmãos, membros da igreja que tenham uma fé dinâmica como a de Elias, para que quando eles orarem, as coisas aconteçam. A chuva pare, comece a chuva, caia fogo e aconteça o que Deus quer que aconteça. Precisamos de obreiros, de missionários bíblicos como Elias, que estão prontos para direcionar as pessoas, as ovelhas, ao trono de Deus, dizendo às pessoas para abandonarem seus pecados e buscarem a Deus para que possam viver na eternidade. O segundo Elias, João Batista, ele cumpriu também a sua obra.
Não foi uma obra fácil também. Eram dias difíceis, os dias de João Batista. Diz a inspiração. Ao tempo de João Batista, a cobiça das riquezas e o amor do luxo, a ostentação se haviam alastrado pelo mundo afora. Os prazeres sensuais, banquetes e bebidas estavam causando moléstias e degeneração física. É bem semelhante aos dias que estamos vivendo, não é? Amortecendo as percepções espirituais. As pessoas ficam nos bailes a noite toda, vivem bebendo, vivem se prostituindo, vivem adulterando. E todas essas coisas que vai tirando da percepção espiritual da pessoa. Insensibilizando ao pecado. A pessoa se acostuma com o pecado, o mundo está acostumado com o pecado. Ouvimos falar tanto de mortes que quando a gente ouve falar, morreram 15 em tal lugar. As pessoas estão se tornando insensíveis à morte. Ouvem falar tanto de morte, vem tanta morte na televisão, nos filmes, que as crianças estão crescendo insensíveis ao pecado. Se fala tanto, as notícias propagam tanto o homossexualismo, que hoje as pessoas estão insensíveis ao pecado da homossexualidade. Amamos o pecador. Amamos as pessoas que têm suas dificuldades quanto ao relacionamento matrimonial. Porém, não podemos nos tornar insensíveis a esses pecados. E nem deixar que as pessoas durmam no pecado, nas suas paixões carnais. Pelo nosso exemplo, devemos mostrar a essas pessoas que há algo melhor para elas. Se servirem a Deus, se mudarem suas vidas. João devia assumir a posição de reformador. E nós, movimento de reforma, temos que assumir a posição de reformadores. Por sua vida abstinente e simplicidade de vestuário, devia constituir uma repreensão para a sua época. Irmãos, eu quero ler novamente isso aqui. Por sua vida abstinente, se abstendo do pecado, das coisas que o mundo tem aceitado como normal e que não é normal. Os nossos jovens têm que entender que é necessário viver uma vida de abstinência, de pureza e se guardarem para o casamento. Não podem se acostumar ao pecado da prostituição. A sua simplicidade de vestuário era uma pregação, uma repreensão para o mundo. A nossa simplicidade na maneira de vestir deve ser uma repreensão para o mundo. Não podemos nos acostumar com a maneira que o mundo se veste. Nossos irmãos não podem se acostumar a vestir calça comprida. Nossos irmãos não podem se acostumar andando de short por todo lugar. De shorts. Sem camisa, camisa sem manga. Irmãos, nós temos resoluções da Conferência Geral nos orientando que Deus usou a Assembleia. Delegados vêm do mundo todo, se reúnem em busca de Deus em oração para fazerem aquelas resoluções que saem de acordo com a Bíblia do Espírito e Profecia. Tem textos para dar suporte àquelas resoluções que foram feitas. Nós temos que conhecer as resoluções do Espírito e Profecia e da Bíblia mostradas por Deus aos delegados na Assembleia da Conferência Geral, falando sobre o vestuário. Não podemos nos acostumar, nos tornar insensíveis ao pecado da arrogância no vestuário, da vaidade no vestuário. Irmãos, que Deus, em sua misericórdia, nos ajude e nos salve como igreja e como um povo. Que possamos nos preparar a nós primeiros para a advertência final, receber a advertência de Deus. E assim possamos estar preparados para dar a advertência ao mundo. Preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo, João era um representante dos que têm que preparar um povo para a segunda vinda do nosso Senhor. O mundo está entregue à condescendência com as suas próprias inclinações. Está cheio de erros e fábulas. E esses erros e fábulas querem entrar na igreja também, para que nós não venhamos dar o exemplo que o mundo precisa ver. Para que não venhamos a pregar o evangelho como o mundo precisa ver, por nossas ações, por nossos atos. Porque se pregarmos só por palavras, não vamos levar ninguém aos pés de Cristo. Necessitamos que a graça de Cristo nos alcance primeiro, nos transforme, para que possamos dar a mensagem. O mundo está cheio de erros e fábulas. Multiplica-se os ardis de Satanás para destruir as almas. Cada dia o inimigo inventa uma coisa nova para destruir as pessoas. E não podemos perder tempo. Temos que dar uma mensagem. A mensagem de João Batista, diz a inspiração, era uma mensagem direta.
João não anunciava sua mensagem com elaborados argumentos ou engenhosas teorias. Irmãos, hoje tem pastores, tem pregadores que pregam e fazem o povo rir o tempo todo. As pessoas batem palmas quando o pastor fala uma piada, né? Dão gargalhadas. E o irmão Davi nos conta aí de um irmão que foi membro da nossa igreja. Por infelicidade da vida havia saído e foi com os filhos visitar uma igreja onde os filhos atendiam. E diz que lá no sábado, esse irmão, que havia sido um irmão nosso, ex-irmão, ele viu que a situação era diferente, o culto era diferente, o pastor contava uma piada, as pessoas davam gargalhadas e batiam palmas. Na hora do almoço ele comentou com os filhos, falou assim, mas viu, o pastor lá na igreja de vocês só contava piada, o povo fazia o povo rir, bater palmas. Mas, de fato ele não pregou uma mensagem bíblica, né? Aí diz que um dos filhos falou assim, o que o senhor quer, pai? A gente paga para ele ficar a semana inteira dentro de casa sem fazer nada, para ele no sábado vir fazer a gente se divertir um pouco. Irmãos, como pode ser essa a expectativa de uma pessoa ir à igreja? A igreja não é um clube social. Mas tem pastores que fazem isso mesmo. Contam uma piada atrás da outra e não levam as pessoas a ver o tempo em que estamos vivendo e que estamos chegando à história final deste mundo e que necessitamos entregar os nossos corações, de todo o nosso coração a Jesus, para que nos dê força para brilharmos neste mundo de trevas. Então, João, ele não misturava a sua mensagem com teorias engenhosas. Assustadora e severa, e todavia cheia de esperança. Então, como que era a mensagem de João? Assustadora e severa. As pessoas se assustavam. E quando elas se assustavam, ficavam com medo, o que João falava? Tem uma solução, o bálsamo de Gileade, Jesus Cristo. Todavia, cheia de esperança, era sua voz ouvida do deserto. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Nossa mensagem, irmãos, diz a inspiração. Eu vou ler o texto. Nossa mensagem precisa ser tão direta como foi a de João. Ele repreendia reis por sua iniquidade. Não obstante, sua vida está em perigo. Não hesitava em declarar a palavra de Deus. E nossa obra neste tempo tem que ser feita com igual fidelidade. Devemos pregar a verdade, ser o que é certo porque é certo e deixar as consequências nas mãos de Deus. O primeiro Elias, ele teve problemas por pregar a verdade, dizendo às pessoas que elas precisavam se arrepender. Ele repreendeu os pecados das pessoas, defendeu a lei de Deus, defendeu o casamento, o matrimônio, e ele enfrentou problemas. Foi perseguido, queriam matá-lo. João Batista teve problemas por defender a lei de Deus. Defendeu o matrimônio, né? Defendeu a reforma de saúde, a reforma de vestuário. E ele teve problema. Cortaram a cabeça de João Batista. Irmãos, e o Espírito de Profecia diz que o fato de terem cortado a cabeça de João Batista, apesar de ser uma coisa trágica, foi a maior vitória de João Batista, foi naquele momento. Ele selou a sua vida dando um testemunho e diz a inspiração que a partir dali, o diabo já não podia mais perseguir ele e maltratar João Batista. Ele estava selado, estava salvo pela graça de Jesus Cristo. O diabo pensou, agora eu acabei com João Batista. E a inspiração diz, agora João Batista estava salvo. Tinha alcançado a vitória final. Ele tinha sofrido muito já. Sua luta era tremenda. E Deus falou assim, deixa ele descansar como um mártir, para que outros possam ser salvos. Aqueles irmãos João Batista e Elias, eles eram peculiares. Eles eram diferentes. Eles comiam de maneira diferente, viviam de maneira diferente, falavam de maneira diferente, se vestiam diferente. Eles eram pessoas peculiares. O movimento de reforma é um povo peculiar. Devemos nos vestir diferente, comer diferente, falar de forma diferente, tratar bem quando somos maltratados, amar aqueles que nos odeiam, servir aquelas pessoas que menos merecem ser servidas. O mundo não entende isso e nunca vai entender, porque nós devemos ser um povo peculiar.
A mensagem do movimento de reforma deve ser baseada na vontade de Deus, como é revelada na Bíblia. Enquanto Jesus pregava o amor e o perdão, em nenhum momento, em nenhum lugar, ele mudou a moral do Velho Testamento. Ele pregava o que a palavra de Deus dizia. Seu amor não era um amor que aceitava qualquer tipo de pecado. E Jesus nunca falou, olha, pecar está bem. Pode continuar pecando. Não tem problema, eu vou morrer no Calvário mesmo por vocês. Ele nunca disse que pecar estava bem. Em vez disso, seu amor e perdão significava que nunca era tarde demais para se arrepender dos pecados e encontrar o perdão. Ele dizia, vai e não peques mais. Ainda há solução para você. Nunca é tarde demais. Muitas vezes o diabo vai chegar para você, depois de você ter cometido algum erro, ter se afastado de Jesus por um momento, por você talvez ter vivido até agora uma vida longe de Cristo. O diabo chega para você e fala assim, olha, já não tem mais jeito para você, é tarde demais. Você está tantos anos na igreja, você nunca conseguiu vencer esse vício que você tem. Tantos anos que você está na igreja, você nunca conseguiu vencer esse pecado, essa paixão que você tem. Você continua da mesma maneira. Já é tarde demais para você, não tem mais jeito. Ele vai chegar e falar isso para você, para mim, muitas vezes, mas é mentira. A mensagem de Cristo sempre foi, há solução para o seu pecado, ainda há tempo para você. A igreja não pode se comprometer ou tentar mudar sua mensagem para adequar a uma nova moralidade do mundo. O mundo está mudando em muitas coisas, mas a igreja não pode comprometer sua fidelidade a Deus e a sua moralidade para se moldar ao mundo. A igreja é diferente e deve ser diferente, porque a igreja de Deus, o movimento de reforma, se baseia na palavra de Deus e não pode mudar. Se baseia no que Deus diz, como devemos viver. Irmãos, se o movimento de reforma parar de pregar o que a Bíblia ensina e de ensinar a partir da Bíblia, a igreja deixa de ser a igreja de Deus. Então a igreja não vale mais nada. Por isso nunca podemos nos comprometer, deixar de pregar a mensagem da Bíblia, ainda que é uma mensagem difícil de ser pregada. O desafio para a igreja não é a guerra na Ucrânia, não é o coronavírus, não é a perseguição. O desafio para a igreja do movimento de reforma é continuar sendo a igreja de Deus e não se transformar em um clube, como muitas outras igrejas se transformaram, onde as pessoas vêm para rir e para bater palmas, e para conversar e se socializar, mas não estudam a palavra de Deus. Esse é o maior desafio para a igreja, para o movimento de reforma. É continuar ensinando através da palavra de Deus. Queridos irmãos, a mensagem que somos chamados a pregar é uma mensagem desconfortável de ouvir. E também é uma mensagem desconfortável de pregar. Alguns pregadores têm dificuldade em pregar uma mensagem que é desconfortável para ouvir, porque tem medo de incomodar as pessoas. Mas Deus quer pregadores que não se importem em incomodar as pessoas, desde que a verdade seja pregada e corações sejam despertados. O pregador de Deus, ele não tem medo de incomodar as pessoas, porque ele sabe que algumas pessoas precisam ser incomodadas para acordar e viver de acordo com a verdade que professam. Tem momentos, como ontem na conferência das crianças mostramos, tem momentos que o ninho precisa ser chacoalhado, os filhotes precisam ser despertados para a realidade do tempo que estamos vivendo. Um verdadeiro servo de Deus, ele se preocupa tanto com as pessoas, a ponto de estar disposto a arriscar sua reputação, seu trabalho, sua vida, mas ele sabe que Deus cuidará dele em todas as circunstâncias. Não é fácil, irmãos, pregar uma mensagem que é desconfortável de ouvir, mas é muito mais difícil ainda, quero dizer para os irmãos, é pregar uma mensagem que é desconfortável de pregar. E eu vou explicar o que eu quero dizer. Você pregar uma mensagem que é desconfortável, que as pessoas não gostam de ouvir, é difícil. Mas tem uma mensagem que para o pastor, para o ministro, é desconfortável de pregar.
Por que que é desconfortável de pregar? Porque para eu pregar certas coisas, eu preciso primeiro mudar a minha vida. E nem sempre eu estou disposto a mudar. Mas eu sei que eu tenho que pregar. Então é desconfortável porque eu tenho que sair da minha zona de conforto, tenho que mudar para poder pregar. Eu não posso pregar a reforma de saúde para os irmãos se eu não viver a reforma de saúde. Eu não posso pregar uma mensagem sobre o vestuário para os irmãos se a minha esposa ou minha filha não estiver vivendo de acordo com os princípios da reforma de vestuário. É desconfortável para mim pregar isso. Irmãos, e tem momento que é desconfortável porque nem tudo está ao controle do pastor, ao controle do missionário. E às vezes eu não posso pregar, mas eu sei que eu tenho que pregar. Eu não sinto que eu posso pregar, mas eu tenho que pregar. É difícil, mas eu tenho que fazer. E muitas vezes eu tenho que ouvir as pessoas falar, mas, pastor, a sua família tem problemas. E é verdade, minha família tem problemas. Eu não posso pregar quando eu não estou vivendo. E é difícil, desconfortável de pregar quando minha família não está vivendo a mensagem. E o efeito será muito menor. Por isso é desconfortável pregar certas mensagens. A tragédia, irmãos, do povo de Deus nos dias de Elias, nos dias de João Batista, foi que eles rejeitaram a repreensão de Deus e a oferta para a solução dos seus pecados. A tragédia do mundo de hoje, e de muitos mesmo na igreja, é que eles não estão se preparando para encontrar Cristo em sua segunda vinda. Temos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Temos que verdadeiramente amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. É tão difícil amar o próximo como a nós mesmos, não é? Eu quero o melhor para mim, o que sobrar eu dou para o meu semelhante. O tempo de agonia e angústia que está diante de nós exigirá uma fé. Estou lendo do Espírito e Profecia, Grande Conflito 620. O tempo de agonia e angústia que está diante de nós exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. O tempo de graça é concedido a todos, a fim de que se preparem para aquela ocasião. Todos os que lançarem mãos das promessas de Deus, como Jacó fez, e como ele foram fervorosos e perseverantes, serão bem-sucedidos como ele foi. Irmãos, uma prova está para sobrevir sobre nós como igreja. E aqui diz que só vão suportar essa prova aqueles que hoje estiverem aprendendo a suportar o cansaço, a demora, pede, parece que Deus não responde, a fome, uma fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Eu quero concluir, irmãos, a mensagem de hoje contando a vocês uma experiência. Havia em um reino, no passado, um coral que cantava diante do rei. Era uma banda que tocava diante do rei. E a história diz que a banda se apresentava regularmente, o rei gostava muito de ver a apresentação da banda. Porém, um dia, o rei teve um desejo. Ele falou assim, olha, sabe de uma coisa? Eu gostaria de ver cada um dos instrumentistas apresentando um solo. Então o coral chegou a fazer a apresentação e o rei expôs esse pedido dele. Ele falou assim, eu gostaria, hoje era que cada um de vocês toque um solo. Irmãos, a história diz que em meio daquelas pessoas, havia um indivíduo que na verdade nunca tocou instrumento. Ele pretendia tocar o instrumento. Eu já cantei em coral assim também. Às vezes chegava lá, né, tinha os irmãos, a gente estava no coral, surgia um hino lá que eu tinha perdido o ensaio, e eu se fazia que cantava porque ficava com vergonha lá na frente de não ficar calado, né? Ficava mexendo a boca assim para se fazer que estava cantando. Coisa de jovem, né? E de adulto também, a gente faz também, adulto faz também isso aí, não é só os jovens não. Bom, mas a história diz, a história é sobre ele, não é sobre mim, né? Confessei meu pecado para os irmãos aqui também. Bom, mas diz que, então o rei, as pessoas foram tocando, um após o outro, e aquele homem começou a tremer, né? Porque ele falou, e agora? Quando chegou a vez dele, não saía nada. Ele
havia passado anos e mais anos pretendendo tocar na banda. O rei ficou tão decepcionado da história com ele. E os irmãos sabem como eram os reis no passado? Eles não aceitavam ser enganados assim, né? O rei na hora falou, elimina. Não merece viver uma pessoa como essa. Queridos irmãos, nós não podemos pretender tocar na banda de Jesus Cristo. Não podemos pretender ser crentes. Temos que tomar a decisão de sermos crentes e servirmos a Deus em cada lugar onde formos levados. Ser crentes em todos os lugares, brilharmos em todos os lugares. Eu não devo comer bem só quando eu venho na igreja. Eu não devo guardar o sábado só quando eu estou aqui junto com os irmãos. Tenho que guardar o sábado em todo lugar. O crente não tem férias. O crente deve ser crente em todos os lugares. Mas, irmãos, com isso eu não estou querendo dizer que Deus espera de você que você hoje seja aquela pessoa perfeita. O que Deus quer de você é só que você não pare de lutar e que você não se acomode com o pecado que tão de perto nos rodeia. A inspiração, desejar a todas as nações, concluindo, diz assim, João tinha por natureza as faltas e fraquezas comuns à humanidade, mas o toque do amor divino o transformara. Irmãos, é isso que nós precisamos. É isso que todos nós precisamos. O toque do amor divino. O toque que emana da cruz do Calvário. Você quer receber hoje esse toque do Senhor Jesus na sua vida? Para viver uma vida mais pertinho dele? Para melhor se preparar para dar a advertência final para este mundo? Para viver de tal maneira que quando você sair nas ruas as pessoas vejam que você é um crente, que você é uma crente. Jesus está aqui para tocar a sua vida, tocar o seu coração nessa noite, para que você possa receber a transformação que só o amor divino pode trazer à vida do ser humano. E eu oro para que neste momento você abra seu coração, fale com o Pai do céu e diga a Ele, fala, Pai, não é meu irmão que está ao meu lado aqui, não é minha irmã que está ao meu lado, não é meu sogro, não é minha sogra, não é minha nora, não é meu pai, não é minha mãe, não é meu filho, não é minha filha, que precisa de ser transformado, que precisa desse toque. Pai, eu preciso desse toque nessa noite. Toca a minha vida, Jesus. Transforma o meu coração para que eu possa te servir de todo o coração e brilhar neste mundo de trevas. Que Jesus abençoe a cada um de nós, para que possamos nos preparar para a advertência final e sejamos usados por Deus para estarmos advertindo o mundo. Amém.